Pois então, pessoal, estou aqui, Alessandro, falando, num formato diferente dessa vez. Eu resolvi fazer algumas videoaulas de sujeitos do EJA, que foi a disciplina que eu trabalhei com vocês, né? É, vou começar a projetar aqui o que eu preparei. Eu estava pensando assim, como entrar em contato com vocês neste momento, que foi um mês de maio muito difícil para nós, né? Nós tivemos um mês de abril de aulas, assim, e maio foi um mês muito difícil, que eu sei que muitos de vocês perderam suas coisas, perderam suas memórias, né? E para mim isso é bastante forte, assim, tocante, ainda mais com a relação boa que eu tive com vocês, especialmente com a turma de operador de computador, que eu consegui completar a disciplina de sujeitos do EJA, né? E pensei, assim, em uma forma de a gente conversar um pouco sobre o que aconteceu, né? Sobre o que aconteceu com a gente nesse mês de maio. Então eu criei, assim, algumas aulas complementares de sujeitos do EJA, é uma série chamada Marcas da Enchente, que eu vou colocar no YouTube. Vou disponibilizar essas aulas para vocês terem contato comigo numa mensagem assim mais de reflexão sobre o que aconteceu. E eu acho que pela disciplina que eu conduzi, eu tenho essa obrigação com vocês, né? E de pensar um pouco o que nós vivemos, né? Com alguns eu tive contato, né, no privado, tá? Que conversei, as pessoas me procuraram para saber se eu estava bem, eu agradeço de coração também que tenham me procurado. Eu moro na divisa de Sapucaí com São Leopoldo, é um local alto, tá? Eu não tive grandes problemas aqui, fiquei umas 2 semanas sem água, que fora isso não tenho do que me queixar pelo que eu vi, mas como todos vocês, nós somos todos impactados com o que aconteceu. Tá? Então eu criei essa série de vídeos aí para nós falar sobre os impactos do que aconteceu conosco, né? E hoje a aula extra um é sobre a cidade, para nós falar um pouco sobre a nossa cidade, sobre o que aconteceu, como nós enxergávamos a nossa cidade, como vamos enxergar a nossa cidade a partir de agora, tá? E lembrando assim, especialmente para os alunos recepcionistas do curso de FIC de recepcionista, que a gente teve algumas poucas aulas, ainda faltam 2 semanas de aula, 4 aulas onde ficou pendente para a gente falar sobre a indústria, sobre a industrialização, que é um dos tópicos que a gente fala, né? Passando por todas as 4 revoluções industriais e como hoje a internet impacta no nosso trabalho e um tópico que fala sobre o trabalho coletivo, tá? Mas a ideia, então, é um pouco fazer essa conexão com vocês e manter esse contato, assim, né? Aqui uma imagem, né, que nos remete ao que nós vivemos, né, na enchente. E eu queria dizer alguns nomes aqui para ter essa conexão ainda mais próxima, né? De saudade mesmo, de estar reencontrando vocês, né? Ah, do Abner, por exemplo, que tá sempre lendo, é um guri dedicado, assim. E tô com saudade do Abner aí, cara, manda um alô pelo Whats. Aí o restante da turma, né? A Ana Luísa, né? A Andriele, para saber como vocês estão, né? O Carlos Eduardo, né? A turminha lá do fundo, né? A Vivian, né? O Daniel, eh, o Cauã, né? Tem um Cauã com C e outro com K. A Cibele, para mandar um alô. O seu Clayton, tá? Como é que tá o Clayton? A Lisli, tá? A dona Nilza, certo? A nossa turma do centro ali, a dupla Paloma e Nicole. O Alan foi um que me procurou nesse tempo. Agradeço de coração ao carinho do Alan. O Matheus, que eu soube aí que ele teve também percalços aí com os cavalos que ele criava. A Denise, eu conversei com a Denise também nesse meio tempo, né? Mandar um alô para a dupla Thaís e Renata, né? Para Sandra, para Raquel, para os dois, Pedro Henrique, o Fontana e o Oliveira, certo? A Laura, o Diego, tá? Mandar um abraço pro Diego também. E pro pessoal do curso de recepcionista foram menos alunos que eu tive contato, né? A Andrea, o Andrews, a Evelyn, a Letícia, as três Kathleen, né? A Michele, o Edson e a Brenda. Foram alguns dos estudantes que a gente conviveu durante o mês de abril aí, nas aulas de sujeitos do EJA, tá? Como vai funcionar? Então, assim, eu tenho uma proposta de fazer uns 5 vídeos, tá? Para nos falar um pouco sobre esse momento.
E esse primeiro é a nossa relação com a cidade. Depois a relação com o bairro, que difere um pouco, assim, um recorte diferente, né? Do recorte da cidade, a preservação do meio ambiente, porque o que aconteceu conosco aí tem uma relação direta com o meio ambiente, né? O nosso envolvimento comunitário, né? Na dificuldade a gente tem pessoas que passaram por a mesma coisa que nós, né? E também o último vídeo, fazer um vídeo sobre o recomeço e o renascimento, né? Quero fazer essa conversa com vocês nesses vídeos, essas videoaulas curtas, certo? Ah, então aqui eu convido vocês a relembrar um pouco qual era a relação que vocês tinham com a cidade antes da enchente, né? De repente vocês vão me dizer assim que a cidade onde vocês estão agora, que é São Leopoldo, a maioria de vocês, não é a cidade que vocês passaram a infância, passaram a adolescência. Mas aí, assim, como é que tá a cidade de vocês também? A cidade que vocês nasceram, a cidade que vocês se criaram, se não é, a cidade de São Leopoldo, como essa cidade está? E quais são as relações que você tinha com essa cidade, antiga cidade? Porque a cidade não vai ser mais a mesma, né? Então, por exemplo, na semana passada, eu estava realizando um trabalho em Porto Alegre e na volta eu passei pelos bairros São Geraldo e o Maitá. E o bairro São Geraldo foi um bairro que eu trabalhei por algum tempo. E para mim foi muito marcante ver as marcas da enchente, por isso que essa série se chama, né, Marcas da Enchente, nas paredes do bairro São Geraldo. Então, assim, qual era a relação que nós tínhamos com a cidade anterior, né? Com a cidade que era antes dessa enchente, né? Como é que a gente, como emocionalmente isso se dá para nós, né? Então, como é que era assim? Vocês iam no cinema na cidade de vocês, iam numa cidade vizinha que também foi afetada ou não? Pra ir para balada, né, para assistir o futebol, se vocês pegavam o trem ou não, né? Porque o que a gente viu agora no trem, por exemplo, vai demorar para o trem voltar a Porto Alegre, né? Só no final do ano. Muito provavelmente o aeroporto também vai ter essa limitação. Então nós estamos sendo muito afetados e seremos muito afetados ainda, né? Então a nossa relação com a cidade, ela é um elo que nos fortalece ou não nesse momento. Mas a ideia é a gente pensar que esse elo pode ser fortalecido, a nossa relação com a cidade pode ser diferente também, é uma relação de mais cuidado, né? Então, como eu vejo a minha cidade agora, certo? Como é que eu vejo a minha cidade agora? Como é que isso pode nos, nos fazer diferença para o futuro, certo? Eu tenho certeza que se vocês tiverem um dia, né, descansando na casa de vocês, e estiver chovendo na rua, aquela chuva fraquinha, que as pessoas diziam assim, bah, agora dormir com chuva é tão bom, será que vai ser tão bom? Acho que não, não vai ser mais, vai ser um motivo de preocupação, né? E nós vamos ter que trabalhar com isso também, nós vamos ter que lidar com com esses medos, né? E esses medos, eles estão muito presentes na cidade, na nossa cidade, no que aconteceu conosco, né? Eu posso dizer, por exemplo, que eu estou bastante impactado, eu estou bastante triste com o que aconteceu. E, e muito triste também que pessoas tão boas como muitos de vocês, assim, perderam coisas, né? Vão ter que recomeçar. Então, qual é a nossa, aqui como professor, o meu caso, como meus colegas, qual é a nossa função em relação a isso, assim? Como é que a gente pode trazer uma mensagem para vocês, né? Então, assim, um pouco isso. Eu tô com pena da minha cidade, eu tô com raiva do que aconteceu, né? Profunda tristeza. Até uma aluna falou isso para mim, que ela tinha picos, assim, que ela às vezes estava perto da euforia, pensando no recomeço e sim, e outras vezes muito triste, né? Com uma profunda tristeza. Então a gente vai ter que lidar com isso. E o mais fácil é lidar com isso juntos, né? Da forma que a gente encara as coisas. Aqui eu botei uma figura de uma escola, né? Também impactada pela enchente. E aí vem aquela questão, né? A nossa escola é um dos elos importantes que eu tenho com a cidade. Quais são os elos que a gente reconhece na cidade, assim, que são bastante importantes? A escola, que de repente não é do mesmo bairro, que a gente vai falar sobre a nossa relação com o bairro também, e a igreja. A igreja, de repente, a pessoa não é um ateu, não tem assim nenhuma religião, mas essa também é um elo importante. E a escola de vocês, ela foi atingida, né? Se ela foi atingida, como é que vai ser esse recomeço nessa escola, né? Então, essa relação, a escola com a pessoa é uma relação parecida com o que você tem com a cidade, né? A escola
tá dentro da tua cidade, você tem relações ali. Algumas relações você cria da escola, você faz amizades na escola. Seus amigos estão bem ou também tiveram percalços, né? E aí que fica assim, sua escola foi atingida, o que você pode fazer para ajudar a sua escola, né, de fato, certo? Então é um pouco essa nosso desafio que fica, certo? Eu ajudando a minha escola, eu vou estar ajudando a minha cidade também, ok? Então assim, para terminar um pouco essa primeira mensagem, falar dessa nossa relação com a cidade, então qual é a nossa relação emocional com a cidade, tanto da reflexão que fizemos anteriormente, do antes da enchente, como com depois, né? Se nós teremos mais carinho pela cidade ou mais desprezo, né? Então a gente vai ter esses impactos na nossa vida e nós vamos ter que se lidar com eles, né? E quais são as cicatrizes que ficarão na nossa cidade, né? Vocês podem ter certeza que algumas marcas da enchente ficarão por muito tempo nas paredes e vocês vão ter que conviver com isso. E também, assim, o nosso medo de ter outra enchente, o que é que nossos governantes vão fazer para evitar que esses momentos se repitam, né? Certo, pessoal? Então, é um pouco isso, assim, esse primeiro recado com vocês. Prometo gravar durante a semana, pelo menos mais um vídeo, e nós voltarmos a conversar. Eu estou disponível no WhatsApp. Se vocês querem deixar um recado, assim, um comentário no YouTube, por favor, podem deixar. E a partir de agora, sim, espero que a nossa relação se torne mais forte também. As nossas relações se tornem mais fortes. Ok, pessoal? Muito obrigado pela ajuda aí. Vamos junto.